É muito bom a gente estar aqui novamente para meditarmos na palavra. Eu amo compartilhar com você as Escrituras, as coisas que Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho esse canal aqui e eu compartilho dessa forma. Se você tem gostado, você dá o seu like e vamos agora a mais uma reflexão na palavra, tá bom? Eu estava meditando aqui numa coisa assim interessante. Por que às vezes nós não entendemos as coisas? Por que será? Já te ocorreu aquela situação de você às vezes estar assim com dificuldade para perceber e entender o que as pessoas estão dizendo? Já te ocorreu aquela situação de você estar passando por um momento que você não consegue entender por que tá as coisas acontecendo ou o que alguém está dizendo? Eu quero pensar com você um pouquinho sobre isso. Eu olhando os evangelhos, eu percebi que Jesus ensinava muito por parábolas. E não foi só eu que percebi, não. Os próprios discípulos naquela ocasião perguntaram para Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no verso 10, está escrito assim: Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com as pessoas? E eu te pergunto agora, por que será que Jesus usava parábolas? Talvez você esteja assim pensando, né? Ele queria ilustrar as situações, ele queria dar um enfoque comparativo com situações da vida real para que eles pudessem entender o que ele estava querendo dizer. Mas eu vou continuar o texto e olha só o que está escrito lá no Evangelho de Mateus. Jesus respondeu da seguinte forma: A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Que coisa, né? Será que isso seria uma injustiça da parte de Jesus? De forma alguma. Vamos entender o que Jesus, na verdade, estava querendo dizer. Eu vou continuar o texto aqui, porque Jesus está explicando por que razão ele ensinava por parábolas. Por que razão algumas pessoas não iriam entender e estava ali falando daquela maneira com seus discípulos, e ensino por parábolas para que eles não entendam mesmo. Então vamos ver aqui por que Jesus estava querendo falar dessa forma. E assim acontece com essas pessoas. O que disse o profeta Isaías: Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isto, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Jesus está aqui citando o que o profeta Isaías disse à nação de Israel. Amados, a coisa que é pior do que você não entender as coisas é você não querer aprender. E pelo que Jesus está dizendo aqui, aquelas pessoas não estavam entendendo porque elas taparam os ouvidos para não ouvir, fecharam seus olhos para não ver. Mas como assim? Será que eu não estou entendendo as coisas porque eu estou tapando os ouvidos? Será que eu não estou observando porque eu estou fechando os meus olhos? Vamos aqui observar, olha só o contexto. Uma vez Estevão, que foi um dos mártires da igreja, estava
dizendo para a nação de Israel muitas verdades. Porém, quando Estevão estava dando testemunho sobre Jesus e falando sobre as verdades, eles não queriam ouvir. E a Bíblia fala lá no livro de Atos, no capítulo 7, no verso 57, mas eles taparam os ouvidos, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Por que que eles não queriam ouvir? Porque eles estavam ouvindo verdades que estavam doendo lá dentro deles. Verdades que estavam machucando o seu interior. Verdades que iam de encontro aos interesses pessoais. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e ver como é importante nós abrirmos mão dos nossos interesses pessoais. Como é importante nós estarmos abertos para aprender. O grande filósofo e pedagogo é um dos nomes, assim, uns ícones da educação brasileira, foi um dos ícones, ele já partiu. Paulo Freire, ele dizia o seguinte, numa frase dele: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. É interessante a gente ver que ninguém nasce sabendo, né? Às vezes eu estou dando aula, às vezes eu estou compartilhando algo com algumas pessoas, e as pessoas dizem assim: não, mas eu não entendo, eu não estou sabendo. É normal, nós não nascemos sabendo. A gente aprendeu e a gente está aprendendo. A vida é um aprendizado. Tudo que nós estamos vivendo hoje nos ensina as diferentes circunstâncias. Então nós precisamos estar abertos para aprender. Agora, quando algo vai de encontro aos nossos interesses e nós não queremos ouvir, o que nós fazemos? Não damos atenção. Você já observou aquelas pessoas que quando você está falando, antes de você terminar o seu argumento, eu já sei. Você nem terminou de falar, mas ela já está dizendo que já sabe. Ela já sabe ou ela não está querendo ouvir? Então, Jesus, ele disse o seguinte: pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, os seus ouvidos poderiam ouvir, e a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria. Muitas vezes o nosso coração está ferido, machucado, porque nós não queremos ouvir. Tem muitas formas de Deus tratar conosco, tem muitas formas de nós aprendermos. Então, quando nós paramos para dar ouvido, nós paramos para dar atenção, nós paramos para refletir, para considerar, mesmo que aquilo não caia bem aos nossos olhos. Se nós precisamos aprender alguma coisa, se precisamos acertar, vamos estar abertos, pelo menos para refletir. Porque quando nós estamos abertos para considerar, refletir, meditar sobre alguma coisa, você pode ficar certo que a porta está aberta para ser curado, para ser tratado, para nós aprendermos. Foi o que Jesus falou. Se eles não tivessem tapado os seus ouvidos, nem fechado os seus olhos, a sua mente poderia entender. Veja, a sua mente poderia entender. Muitas vezes nós não entendemos, porque nós estamos com os ouvidos tapados e os nossos olhos fechados. E eles voltariam para mim, e eu os curaria. Então Deus quer curar o nosso coração. Deus quer sarar as nossas feridas. Deus quer trabalhar lá no nosso interior. Mas começa aqui, na nossa mente. Nós precisamos abrir o nosso entendimento para deixar o Espírito de Deus trabalhar no nosso coração. Porque nós não sabemos tudo. Nós precisamos aprender. Conclusão. Nós temos duas opções. Ou nós tapamos os olhos
e fechamos os nossos ouvidos para aquilo que nós não queremos ouvir, ou abrimos os nossos olhos e abrimos também os nossos ouvidos para ouvir, considerar, refletir sobre isso. Porque assim nós estaremos abrindo a porta para ser curado e ser tratado. Que Deus abençoe seu coração, a sua vida, e que você continue sempre aprendendo, porque é bom aprender, é bom a gente crescer, é bom a gente se desenvolver em tudo na vida. Fica com Deus e nós nos vemos na nossa próxima mensagem, tá bom? Se você gostou, se você foi edificado, compartilhe com outras pessoas. Aqui embaixo no descritivo, confirme lá o seu like que você gostou. Isso pode fazer assim, motivar outras pessoas também a meditar, a aprender e ser edificado.